No Saiba Mais dessa semana, vamos saber um pouco mais sobre honorários. E quem vai falar sobre esse assunto é o presidente da Comissão de Honorários da OAB do Distrito Federal, Dr. Juliano Costa Couto. Dr. Juliano, quais as diferenças entre honorários advocatícios e honorários de sucumbência? Os honorários advocatícios constituem um termo genérico para tratar todas as percepções e recebimentos que um advogado pode ter no desenvolver de sua atividade, como advogado. E eles podem ser contratuais, os honorários que você cobra de uma pessoa ou para defendê-la ou para mantê-la, para propor uma ação. Os honorários advocatícios também podem ser de êxito, que você recebe um percentual ou uma quantia pelo ganho da causa ou da defesa. E os honorários de sucumbência, e vejam que esses dois exemplos que eu dei anteriormente são cobrados do seu cliente. E você tem os honorários de sucumbência, Carla. Os honorários de sucumbência são pagos, são devidos pelaquela pessoa que sucumbiu, que perdeu numa ação judicial, seja como autora, seja como ré. Então você veja que o advogado recebe uma quantia, ou pode receber do cliente dele, e se ele ganhar a defesa do cliente dele, ele recebe também uma quantia da outra parte, essa quantia que é arbitrada pelo judiciário. Os honorários também são pagos na fase dos recursos? Na atual roupagem do Código de Processo Civil, não há mudança, na grande maioria das vezes ou via de regra, de um honorário arbitrado na sentença, que é a primeira instância, para um recurso para o tribunal. Não há uma majoração automática, a não ser que os honorários sejam objeto de impugnação específica. O novo Código de Processo Civil, ele está criando um escalonamento no valor dos honorários. Então, a título de ilustração, se há uma condenação de 10% na primeira instância, a parte que perdeu recorre e continua perdendo, esses honorários podem passar de 10% para 15%. E se ele vai para o STJ ou o Supremo ou outro tribunal e perde novamente, você pode ter a majoração dos honorários. O intuito é remunerar de forma digna o advogado que a cada instância tem mais trabalho, tem mais tempo dedicado àquele processo e também desencorajar uma recorribilidade desenfreada, apenas com o intuito de evitar o trânsito em julgado daquela ação, o término dela. Então, as partes, as empresas, os órgãos agora, com o novo Código de Processo Civil no ano que vem, tendem a refletir um pouco mais na hora de entrar com recurso. E o que diz o novo Código de Processo Civil em relação aos honorários de sucumbência nas causas em que a Fazenda Pública é vitoriosa? A Fazenda Pública hoje já é tratada, quando ela é vitoriosa, da mesma forma que os particulares, mas quando ela é derrotada, nem sempre os honorários são estimados em percentuais. O atual código dá ao magistrado o poder de arbitrar uns honorários, e isso às vezes leva o que na visão dos advogados a tremendas injustiças. Exemplo, a União Federal move uma ação de 3 milhões de reais, o particular se defende e o magistrado arbitra R$1.000 de honorários, um valor ínfimo diante daquele bem desejado. E o novo Código de Processo Civil, Carla, ele vai criar escalas que já vão antever o valor devido a título de honorários a depender do bem econômico buscado naquela ação, de forma a se evitar o aviltamento dos honorários. Então, se você tiver uma causa de 6, 10 milhões de reais, o novo Código de Processo já tem um teto, um piso mínimo, para aquilo, que vai ser em número proporcional ao de salários mínimos, ou 100, 200 ou 500, a depender do valor da causa. Como funcionam os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho, hoje, só há regulamentação, aplicação e exigência de forma pacífica para os honorários de sucumbência quando o reclamante, quando a parte que ingressou em juízo está sendo patrocinada pelo sindicato da classe. E aí são chamados os honorários assistenciais, que seriam devidos por quem perdeu a causa para aquele advogado do sindicato, de forma a possibilitar a defesa dessa categoria. Acreditamos que com novas mudanças, inclusive no Código de Processo Civil, deve cada vez mais ser assegurado e reconhecido também a existência dos honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, não só para os advogados das entidades sindicais, mas sim também para todo e qualquer advogado trabalhista que ganha a causa e ganha a defesa do seu cliente, o que é muito importante.